Vamos lá. Vocês lembram onde foi que a gente parou na aula de rurais? De que tema a gente estava falando quando nós paramos? Ou melhor, quando o meu computador resolveu, que eu já tinha falado demais de rurais e que já estava na hora de encerrar a aula. Aqui. Vocês lembram qual era o assunto que a gente estava falando, mais ou menos, para eu me localizar aqui no... Ah, Daniel e Heraldo entraram aqui agora. Já não vamos poder falar mal dos... Faça o seu modelo de inicial. Pega ali a inicial, pega um modelo qualquer de inicial para quem tem dificuldade com formatação. Eu sou cri-cri com formatação, então eu gosto de pegar tudo formatado bonitinho. Pega o livro, senta. Eu postei uma foto aí nesse instante no grupo. Eu estava montando um recurso administrativo de conversão de B. Nossa, o cabelo tá feio hoje. O cabelo já está em recesso, que não vai ter. Bem, vai ficar assim mesmo. Eu estava montando um recurso administrativo de conversão de B31 e B91, ou seja, para reconhecimento de nexo de causalidade em situações de cirurgia do túnel do carpo, porque agora os peritos do INSS resolveram não enquadrar mais a cirurgia de túnel do carpo em bancários como LER, né, como um acidente do trabalho. Eu estava fazendo um modelo de recurso administrativo para mim, para eu utilizar nesse escritório. E eu passei o dia inteiro fazendo esse bendito modelo. Foi a foto que eu postei ali. Então, vocês vão ver que tem o livro Frederico Amado, gigantesco ali. Não gostei muito da parte de administrativa, achei que tem pouca coisa. Tem um outro livro em cima, que é o de... Ou era o de Savares, ou era de Lazari, sei lá como é que pronuncia. Tem um outro que é específico sobre recursos administrativos. Então, assim, senta, pega o livro, pega o que tem na internet, pega o curso, pega o slide, pega a lei, pega o que tiver a seu acesso. O livro, mesmo que ele não te ajude especificamente com o que você precisa, ele vai te dar um norte. Então, estou dizendo, o livro do Frederico ele é maravilhoso. Só que nessa parte de processo administrativo, eu não gostei. O que eu achei é que ali tem o que está na lei. No entanto, ele me trouxe informações cruciais. Olha, ele me falou sobre qual era a instrução normativa que aplicava naquele caso específico, que não era a 77 de 2015. Ele me falou de uma outra lei específica que regulamentava uma coisinha ali que eu precisava. Ele me explicou algo sobre o nexo técnico epidemiológico previdenciário que eu não tinha entendido quando eu olhei na lei. Então, a gente tem que se guiar por livros. Ainda que o livro não traga a resposta do que você quer, ele sempre vai te dar um direcionamento. Nem que seja para você ver qual é a bibliografia daquele livro, para ver em quem aquela pessoa se baseou, mas principalmente para te dar um norte quanto quais são as leis que se aplicam àquilo, quais são as instruções normativas, qual é o decreto, o que ainda está em vigor, porque a gente trabalha com um ramo que não tem uma consolidação de leis, né? Quem não gosta de estudar, vai trabalhar com direito de trabalho, né? Porque direito de trabalho é muito fácil, é mamão com mel. Um negócio que tem uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho, fica muito fácil, né? Vai trabalhar com direito constitucional, que está lá a Constituição, vai trabalhar com direito civil, processo civil, que tem um código em si. Aqui em previdenciário a gente não tem código, né? A nossa legislação ela não é codificada, é uma legislação muito esparsa. Então, às vezes, você acha que você sabe, você acha que você está com a lei, com o decreto em mãos, e, na verdade, é uma outra lei mais específica que vai se aplicar àquele caso que você nem sabia. Então, senta um dia, foi o que? Senta um dia, faz a sua inicial. Diga, pode tomar um microfone aí e falar, Gabriela. Professora, alguém me disse que estava tramitando algum tipo para ver se era aprovado algum tipo de legislação previdenciária unificada. Tipo, Isso, é verdade. É verdade? É verdade. Está tramitando realmente uma tentativa de unificação de legislação previdenciária. Só que esse ano foi um ano muito atípico, né? Então, assim, infelizmente não vai sair nada tão cedo. O que pode sair, eu já deixo vocês avisados, é que provavelmente lá para janeiro, né, quando a gente estiver assim de boas na Lagoas, descansando, deve sair a nova instrução normativa, né? Já que a IN 77 de 2015 está super desatualizada por causa da reforma da Previdência, por causa da Lei 13846 e por aí vai. Então, deve sair uma nova IN, provavelmente ali em janeiro, fevereiro, quando você estiver menos esperando, sabe?
programando alguma coisa para fazer de legal, alguma viagem, alguma coisa assim, vai sair. É sempre assim. Mas LBPS não deve sair por agora, mas é verdade, está tramitando aí uma ideia de fazer uma consolidação da legislação trabalhista, o que vai facilitar bastante. Então, eu fui fazer esse recurso administrativo, eu estava me sentindo começando um negócio do zero, totalmente diferente do que eu conheço, tá? Porque parte previdenciária administrativa não é meu forte. O meu forte é a judicial. Mas, enfim, tem que fazer, ganha dinheiro, a gente faz, né? Aprende e faz, senta, estuda e faz. Você vai passar o dia inteiro fazendo um modelo, mas você vai economizar o seu tempo depois. Então, o que eu digo evite pegar um modelão na internet, evite comprar modelos. Eu estava fazendo uma limpa no meu escritório esses dias, eu joguei fora um monte de livro de modelo que eu comprava quando eu estava na pós-graduação. Eu acho que eu nunca abri nenhum. Então, não compra esses negócios, não. Eu não estou falando mal para professor nenhum, viu, gente? Mas livro de modelo, livro de peças, não sei, compre 3.000 peças. Rapaz, você vai comprar essas 3.000 peças, você vai abrir, não tem duas que preste. Claro que tem livros que tem assim, tem o conteúdo teórico, e aí tem um modelo ao final, só para que você tenha ideia de como é que se organiza aquela ação. Isso é fantástico, isso é perfeito. Tem ali o modelo do documento administrativo que é usado para preenchimento, aí beleza. Agora, um livro de modelos, não joga dinheiro fora, tá? Não compra essas coisas, não. Senta a bunda na cadeira e faz um modelo específico para o seu escritório. Ah, Luana, mas você disse que tem casos que eu vou ter que colocar uma preliminar ou vou ter que abrir ali um tópico e tal. Beleza, deixa esses tópicos em separado. Salva esses tópicos em separado, entendeu? Abre ali o Word, faz o tópico tal, deixa lá. Dá união estável. Esses modelos só dão ideia. Copiar e colar não vale a pena. Pois é, dá ideia, mas a ideia mesmo é você sentar e construir o seu em cima daquilo. Ali é só para se basear, tá certo? Então, vamos lá. Na sua inicial, é indispensável que você conte a historinha do segurado. Você deve descrever a historinha do segurado. Até porque, para você, no momento da audiência, como eu falei, a audiência é onde acontece tudo quando a gente fala em segurados especiais, né? Então, você fazer uma inicial bem feita, você já está na metade do caminho. Claro que se o cliente estiver mentindo ou não tiver direito, aí fica complicado, né? Mas se você pegou um caso que o cara realmente tem direito, por mais difícil que seja, você fazer uma boa petição inicial, pode voltar, Pri. Você fazer uma boa petição inicial é 90% do caminho andado. O resto vai ser a instrução que você vai dar ao seu cliente e as testemunhas na hora da audiência, né? Se você puder marcar em seu escritório 2 dias antes, 3 dias antes, beleza. Eu instruía ali na hora da audiência. Eu pedia que chegasse com 2 horas de antecedência, né? Porque pode atrasar, tudo mais, ainda mais quando o pessoal está vindo do interior. Chega com antecedência, chega 1 hora antes, você é advogado, 1 hora e meia, e instrui ali, tá certo? Até para você passar uma segurança e uma tranquilidade maior para essas pessoas ali no dia. Porque se você instruir 2 dias antes, 3 dias antes, no dia da audiência, vocês vão estar nervosos do mesmo jeito, vão ter ensaiado coisas, e aí vai ser uma droga. Então, descreve sempre a historinha do seu cliente, de onde ele veio, os pais eram lavradores, né? Mas sempre tendo em mente o quê? O que é que você precisa provar. Então, lá na sua petição inicial, você tem que colocar qual é o enquadramento na normatização, né? Qual é o tipo de segurado, claro, ele é segurado especial, tá? Mas ele vai se enquadrar onde é comodatário, é proprietário, é o que exatamente, né? E também, o ideal é que nem sempre você vai pegar um cara que nasce e morre naquela mesma terra. Muitas vezes o cara muda de fazenda, muda de assentamento, se for o pessoal do MST, do MTST também, né? Então, acontece isso. Então, separa por períodos. De tanto a tanto estava numa propriedade tal, de tanto a tanto trabalhou na cidade, mas depois voltou para a roça, trabalhou de tanto a tanto. E, lá nos seus pedidos, inclua também a reafirmação da data de entrada do requerimento. Ah, Luana, mas isso é automático? Não. Isso é automático lá na esfera administrativa, né? Automático quer dizer, se você declarar que você aceita a DER, mas na esfera judicial, o ideal é que você coloque nos seus pedidos a reafirmação de DER, se for o caso de reafirmação da DER. Eu gostava muito também das minhas iniciais de abrir um tópico só para falar das provas que eu estou juntando, né? Então, assim, muito cuidado com o que você junta. Tem muita documenta que eu vejo a pessoa enxertar ali, eu fico na dúvida se a pessoa não sabe do que está fazendo
ou se ela pensou em enganar o juiz, sei lá, deixar ele confuso com a quantidade de documentação. Mas abra um tópico para falar de quais são as provas que você está juntando, tá? E destaque que ano é aquela prova. Olha, você está juntando uma certidão de casamento, né? Certidão de casamento onde consta a qualificação do autor como trabalhador rural. Ano de 1900 e bolotinha quadrada, certo? Então, faz um tópico das provas, especificando as provas de cada período rural, tá bom? Fica muito mais fácil, até para você dar esse processo mais mastigado para o juiz. Você encaminhar a ação para onde você quer que ela vá. Preparação do cliente para audiência já falamos, preparação das testemunhas já falamos, períodos de trabalho urbano já falamos também, até 120 dias por ano, né? Sendo que o importante não é que esse cara nunca tenha saído da roça, nunca tenha saído da pesca e tal. O importante é que ele tenha voltado para a zona rural, voltado para o labor campesino, certo? Mas até 120 dias por ano não chega a desconfigurar essa questão da qualidade, do enquadramento como segurado especial. Contribuição como facultativo. Isso é uma dúvida comum também. Olha só, o segurado especial, se ele quiser, né? Se ele quiser, ele pode contribuir como facultativo, até mesmo facultativo baixa renda. Ele pode contribuir também como contribuinte individual. Não tem problema nenhum. Luana, mas por que ele faria isso? Se ele não precisa pagar e ele tem direito a todos os benefícios da mesma maneira. Olha, ele pode querer contribuir como facultativo, ele pode querer contribuir como contribuinte individual, se ele quiser um benefício que seja acima de um salário mínimo. Pode ser que ele não queira salário mínimo, ele queira um pouco mais, então ele pode contribuir tranquilamente. Ou ele acha que vai ter dificuldade para se aposentar, porque ele teve um desentendimento com o sindicato, isso é muito comum, e aí ele passa a contribuir mesmo para conseguir um salário mínimo só, por medo de não conseguir comprovar. Então, observe, o fato dele ter contribuído não vai implicar a descaracterização dele como segurado especial durante esse período que ele contribuiu. Aluna, ele está contribuindo já há 3 anos como contribuinte individual. E aí, esses 3 anos, não tem problema. Você consegue enquadrar ele como segurado especial da mesma maneira. Mas vai contar de um jeito ou de outro, né? Vai contar de um jeito ou de outro para a aposentadoria. Mas, se você não enquadrar nesse período, vai ficar mais complicado você tentar explicar que ele era lavrador, passou 3 anos sem ser lavrador e voltou a ser lavrador. Não, ele foi lavrador o período inteiro e ele contribuiu durante esse período ali em 3 anos, não tem problema nenhum. É só você esclarecer, tá? Já faz isso na petição inicial. 90% das ações, você não vai precisar fazer nada além da petição inicial, quando a gente fala em lavrador. Porque, como eu disse, tudo se desenvolve ali na audiência. Vamos lá. Contratos, comodato, etc. Como eu disse, cuidado com esses contratos, tá? Não junta contrato esquentado, não vai por esse negócio de esquentar carteira, não aceita documentação falsa. Quem trabalha com lavrador vai se bater muito com documentação falsa. Foi o único lugar na minha vida que eu já me bati com documentação falsa e não foi uma, nem duas, nem 10 vezes. Então, muito cuidado, principalmente com contratos, certo? Veja sempre qual foi a data em que foi registrado esse contrato em cartório, que foi reconhecida a firma. Não adianta ter um contrato com a cara de antigão, que está falando sobre um período super antigo, se ele teve a firma reconhecida há 2, 3 anos. Você percebe quando o cliente está mentindo? Por quê? Porque você vai ver que a documentação dele quase toda é de 2, 3 anos atrás. Ele estava se preparando para aposentar. Diga, Gabriela. Eu não consegui ler. Pode falar. Eu tô com muita pergunta hoje, mas eu queria saber se é só o segurado especial que ele tem aposentadoria por idade reduzida ou se é qualquer trabalhador rural Qualquer trabalhador rural. Isso, Qualquer trabalhador isso rural. inclui grandes produtores também? Grandes produtores vai se enquadrar ali no contribuinte individual, né? Também tem reduzido, assim. Mesmo o empregado rural, em que a atividade profissional dele pode não ter nada de rural, mas a qualificação do empregador dele, né? A natureza do empregador dele, se for rural, ele é empregado rural, ele também tem direito à redução etária. Tá? Pode dar um exemplo, por favor, de um
quando o empregador tem qualidade de rural, mas o empregado não faz as funções de rural, que a senhora acabou de falar? Pronto, um segurança de uma granja. Um segurança de uma granja, certo? A atividade Entendi. de segurança não tem nada de rural. É o Verdade. empregador dele que vai se qualificar como empregador rural, tá? Tá, obrigada. Até a natureza do prédio onde funciona a empresa consegue enquadrar ele como rural. Mas essa redução etária, ela é para qualquer tipo de trabalhador rural, que a gente viu, né? Empregado, contribuinte individual, avulso, segurado especial, qual foi o outro, gente? Empregado, avulso, contribuinte individual, segurado especial e cadê? Eita, Luana, a cabeça não tá boa hoje, não. Tá faltando alguma coisa. Empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. É isso mesmo. E os equiparados, né? Então, vamos lá. Todos eles têm direito à redução etária. Mas, quando vai para aquela aposentadoria híbrida, perde essa questão da redução etária. Vamos lá. Contribuição, documentos de terceiro, segurado especial, tempo especial. Tempo especial, segurado especial, a gente já falou, né? Tamanho do Ô, imóvel rural. Luana, Oi. só uma coisa, licença aqui. Tu falou uma coisa aí que eu pego muito, que é essa questão de contrato. Sim. Contrato que a gente chama de contrato, como é que você chamou aí? Contrato frio, né? Foi feito fora de época. Mas a gente sabe que em alguns casos o contrato foi feito fora de época, mas ele realmente acontecia, só que era um contrato informal, digamos assim, né? Só não era lavrado em cartório e tal. Tem algum macetezinho, alguma dica assim para isso? Porque isso é uma das coisas que eu dificilmente consigo contornar. Mesmo assim, testemunha a gente consegue às vezes, mas que é muito complicado contornar essa questão do contrato. Porque às Olha, vezes o que acontece, o que é que, por exemplo, eu tenho alguns casos, aqui na nossa região tem muita plantação de café, e aí o cara entra com um contrato de parceria, ele cultiva o café, só que quem vende o café é a grande empresa, né? Então não é ele. Mas ele precisa usar aquelas notas para ele. E aí a empresa não faz esse contrato no papel direitinho. É uma confusão. E assim, eu fico buscando esses caminhos que possam me fazer provar. Às vezes eu consigo porque eu tenho umas outras coisas que dá para provar, entendeu? Até foto eu junto, eu de também. ele ali com os trabalhos, com os colegas, eu pego de um tudo. Mas assim, é um dos pontos que eu sempre fico procurando alguma coisa, essa questão de contrato, que o contrato não bate a época que foi reconhecido a firma com a época, com a época que realmente aconteceu. Lá é o seguinte, se você pegar um contrato que ele nitidamente, ele é velho, ele nitidamente é bem antigo, certo? E que ele não foi levado para reconhecer firma agora, não foi levado para registrar agora. Ele simplesmente não tem firma reconhecida, não tem registro em cartório nenhum, nunca foi registrado. Mas ele é nitidamente velho e ele envolve pessoas ali que já morreram. Fica mais fácil até do que você pegar um contrato que é sobre um tempo anterior, mas que foi registrado no passado, 2 anos atrás. É esse registro há pouco tempo, esse registro tardio, que leva a uma desconfiança, leva a uma desconsideração da importância desse contrato como prova, certo? Então, não manda o cliente nunca fazer o contrato. Ou ele tem um contrato, ou ele não tem. Se ele não tiver, nem precisa pedir, tá? Vamos lá. Isso aqui não. Luana, Oi. pronto, eu me peguei aí na mesma coisa de Eliza. Na verdade, aqui na minha região acontece muito de ter declaração de anuência, contrato de comodato, mas as pessoas nunca reconhecem firma mesmo. Então, eles nem são antigos, porque as pessoas só se preocupam em fazer próximo mesmo da data de se aposentar. Serve para né? nada. Serve E pra aí, nada. no caso, você orienta que não junte, só Nem informe os junto, períodos. nem junto, nem junto. Nem junto, porque eu posso ter um acervo probatório que seja pequenininho, mas que seja bom, e que eu Sim. possa, porque assim, o tempo de atividade como segurado especial, ele não pode ser comprovado só por meio de prova testemunhal.
Isso é em Sim. relação a qualquer tipo de tempo de contribuição, tempo de atividade, então não pode ser só prova testemunhal. Mas eu posso ter um início de prova material e complementar com a prova testemunhal. Então, talvez eu só tenha 2, 3 documentos efetivamente bons e as minhas testemunhas também são boas. Então, eu não posso queimar minha documentação colocando um contrato que nitidamente foi montado para aquela situação, tá? Porque você pode acabar perdendo a força probatória do resto da sua documentação. É melhor você ingressar com poucos documentos, mas documentos bons, e fazer a complementação através da prova testemunhal, do que você montar muita coisa, pegar muita coisa que não vai levar para lugar nenhum e que pode até causar uma impressão ruim já no juiz de início, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, como é que o juiz vai interpretar aquela documentação. Eu não juntaria. Eu não juntava, melhor dizendo, né? Eu fiz até uma coisa agora, Luan, que tu falando isso, eu vou dar ideia pro pessoal. Não sei se vai dar certo, mas eu agora, você falando isso, eu já fiquei até mais feliz. O cara não aceitou fazer o contrato, disse que tinha medo de trabalhista, essas coisas. E aí eu juntei, inclusive, o material, acho que foi até uma dica sua, mas eu lembrei na hora e peguei. É, peguei histórico da escola, que era nessa roça, peguei aqueles cartãozinhos de vacina, até do cachorro eu peguei, falei, me dê tudo, porque tá tudo lá com o endereço da roça, que ele já morava nessa roça, lá em 1976, ele tem coisa, que já Isso. morava nesse endereço. Então, se ele morava nesse endereço, que fica dentro da fazenda, era lá que ele trabalhava, né? Aí minha lógica Exatamente. está sendo essa, vamos ver se o juiz vai aceitar, porque Não, mas é contrato não assim, tem. que a sua prova pode ser indireta, não precisa ser direta. Qualquer coisa que ligue aquela criatura à terra já serve como prova. No curso de prática, porque a maior parte do pessoal que está no curso de prática de agora de 2020, no módulo de rurais, eu coloquei uma pasta só com modelos de documentos que servem como prova. Não para você montar, mas eu peguei tudo que estava nas pastas dos meus clientes, que a pessoa nunca viu um DAP, nunca viu uma certidão do Pronaf, nunca viu como é uma ficha do sindicato, nunca viu uma carteirinha do sindicato, nunca viu uma carteirinha de vacinação do INAMPES, né? Que vem ali o carimbinho de segurado especial, trabalhador rural, né? Segurado especial não, trabalhador rural. Então, eu peguei todos esses documentos, tirei os nomes, os dados dos meus clientes, as fotos, e juntei. Ó, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, tudo isso aqui que está juntado serve. Então, por exemplo, a certidão de casamento, onde lá tem escrito que o marido era trabalhador rural e a esposa era doméstica. Eu juntei lá, grifado ali, ó, doméstica, porque tem entendimento já tranquilo, né? De que quando tiver no documento o marido qualificado como trabalhador rural e a mulher como doméstica, então obrigatoriamente você vai colocar para a mulher a mesma profissão que está para o marido, né? Então, eu juntei uma pasta, assim, uma cacetada de documentos, só para as pessoas verem que tem muita coisa que pode ser utilizada, porque a gente fica sempre com essa ideia de que o documento tem que ter a profissão, a qualificação ali da pessoa, e não é. A gente pode utilizar documentos de terceiro, que sejam membros do mesmo grupo familiar, ou a gente pode utilizar documentos que indiretamente te liguem à terra, né? Como, por exemplo, as notas fiscais de compra de insumo agrícola. Professora, né? Oi. deixa eu te perguntar. Isso que você falou que se estende, boa noite, do segurado especial, você acha que empregado rural também poderia se estender quando eles moram na fazenda? Ele é empregado rural de carteira, porém, eles moravam em uma casa na fazenda. Será que como empregado pode se estender a mulher, que é do Aí eu lar? acho que não, porque assim, a questão do empregado é totalmente diferente da questão do segurado especial, porque o segurado especial, ele planta com a família, né? Via de regra, ele planta junto com a família, né? O regime de economia familiar, a plantação para subsistência, então ele planta com a família para o sustento da família. É por isso que, se alguém da família, daquele núcleo familiar, né? Ele é qualificado como segurado especial, logo se presume que os outros também que fazem parte ali daquele grupo também sejam segurados especiais. Já o empregado, não. O empregado é totalmente diferente. Então, a sua dificuldade vai ser mais para comprovar o vínculo empregatício em si do que para enquadrar ele através de documento de terceiro. Você não vai conseguir Não, quanto ao empregado. ele tá fácil, mas eu tô falando assim, se eu posso estender para a mulher para poder aposentar a mulher também. Não, não.
Seria como se você casasse com um juiz e aí você automaticamente se tornasse juíza. Não. Aí É não, mais ou não menos rola, isso não. mesmo. Não, Tá, não rola, não. obrigada. Certo? Vamos lá. Bem, hipóteses de não enquadramento. Pri, pode passar aí o slide, 2 slides para frente. Hipóteses de não enquadramento. Bem, as hipóteses de não enquadramento. Hipóteses de não enquadramento. Bem, aqui são situações em que, acontecendo, obviamente, o segurado especial ele vai perder essa caracterização de segurado especial e aí ele vai passar a se enquadrar em quê, Luana? Olha, ou ele não vai se enquadrar em nada, ou ele vai se enquadrar, obviamente, em outra categoria de segurado. Então, por exemplo, eu tenho um terreno, né, de, sei lá, 7 tarefas. Eu tenho um terreno de 7 tarefas, e aí eu cedo mais da metade dessas tarefas para um contrato de usufruto, e eu não vou trabalhar no resto das tarefas. Eu cedo mais do que a metade desse terreno, e eu não vou trabalhar mais no resto desse terreno. Eu vou viver do que aquela pessoa que está utilizando a terra, a minha propriedade, vai me dar. Isso aí descaracteriza, porque você perde o vínculo com a terra. As pessoas pensam, né? Não advogados, mas as pessoas costumam pensar que o fato de elas terem a propriedade rural, de terem a terra, já significa que vai conseguir se aposentar como lavrador. E não é. Não é o título de propriedade da terra que vai ser importante, mas sim qual era a sua relação, a sua ligação, a sua vinculação com aquela propriedade. Né? O que você efetivamente fazia, você cultivava efetivamente ou você só tinha propriedade dessa terra. Tá? Quantidade de produção. Bem, não existe exatamente uma limitação. Olha, a partir até tanto de produção anual, produção mensal, você se enquadra como um segurado especial. A partir da quantidade Y, você vai se enquadrar como um contribuinte individual. Não há na legislação uma limitação, né? Tudo vai do bom senso. É por isso que é preciso ter tanta atenção com a sua petição inicial. Porque uma coisa é o cara ter uma granjinha, ou melhor dizendo, um galinheirozinho ali no sítio dele com uns 50 galinhas. Outra coisa é ele ter 500 galinhas. Ele, obviamente, com 500 galinhas, não usa essas galinhas só para comer e para alimentar a família dele, né? E para vender, eventualmente, para os vizinhos, vender os ovos na feira. O cara com 500 galinhas, ele não tem um galinheiro, ele tem uma granja, né? Então, tem que ter muito cuidado com a quantidade de produção, o tipo de produção, certo? Por quê? Porque a ideia do segurado especial é sempre que aquela produção dele seja para o sustento da família. Então, o número de cabeça de gado, você tem que ter muito cuidado, porque você pode cair nessa descaracterização do cara, na verdade, não ser segurado especial, ser um contribuinte individual, tá? Você pensa sempre assim, um pequeno produtor. Ah, Luana, mas é porque o segurado especial nunca vai poder vender? Não, ele pode vender, mas ele não pode vender para a pessoa jurídica, né? Ele pode vender para a pessoa física. Se ele começa a vender para pessoa jurídica, ele vira um pequeno produtor. Então, o que é que acontece? Ele começa a se enquadrar como contribuinte individual e não como segurado especial. Então, ele pode vender, ele não pode fazer da venda a principal função dessa atividade campesina, né? A atividade campesina é para o sustento da família e pode haver a venda de eventual excedente. Ah, Luana, mas ele não pode vender sempre? Ele não pode ter uma barraquinha na feira? Pode. Ele pode ter uma barraquinha todo sábado na feira, tranquilamente, certo? Não tem problema ter barraquinha na feira. Inclusive, eu usava documento de barraquinha na feira, foto da barraquinha na feira. Agora é o seguinte, uma coisa é uma barraquinha, né? Aquelas barraquinhas de pau a pique, de madeira, né? Feito bem artesanalmente. Outra coisa é uma barraca que é praticamente um mini mercadinho. Não é isso que eu estou falando, né? Valor de venda. Bem, se o que ele ganhar com a venda dos produtos tornar o trabalho no campo em si dispensável para o sustento da família dele, você também não vai conseguir enquadrar esse cara como segurado especial. Ah, ele vende na feirinha ali, não vai dar 2 salários mínimos por mês do que ele tira da feira. Então, peraí, ele está só indo vender o que ele produz, ele não utiliza o que ele produz, ele não se alimenta do que ele produz.
Então, a utilização, ou melhor, o valor que ele retira de venda de produtos também pode acabar descaracterizado como segurado especial e caracterizando ele como contribuinte individual. Poxa, Luana, mas isso não está ficando muito claro. Pois é, porque, na verdade, a legislação não tem uma limitação específica. Olha, se ele ganhar tanto, ele deixa de ser. Olha, se ele produzir tanto, ele deixa de ser segurado especial. É sempre uma linha muito tênue do que é um segurado especial e do que é um contribuinte individual, no sentido de ser um pequeno produtor rural, certo? É sempre uma linha muito tênue. E é por isso que é tão importante que você esteja sempre atento e que você reduza a termo ali tudo que o seu cliente lhe disse. Fazendo a limpeza, claro, do que não importa, mas sempre faça uma petição inicial bem feita. Quantas cabeças de galinha esse cliente tem? Tem porco? Tem cavalo? Tem quantas cabeças de gado? Não deixe para descobrir na hora da audiência que seu cliente tem 40 cabeças de gado, tem 30 cabeças de gado, porque aí, meu amor, ele não vai ser um segurado especial, ele já é quase um fazendeiro, né? Então, tem uma cabeça de gado, 2, 3, 4 cabeças de gado. Opa, beleza. Esse gado é para quê? Não é que o cara tem que passar necessidade, tem que passar fome. Mas para que esse gado? Ah, é só para tirar leite mesmo ali para a família e ele vende uma parte desse leite. Ok. Não, ele tira leite dessas 4 cabecinhas de gado ali, ele usa uma para puxar um carreto, sei lá o que é que ele puxa aí, uma carrocinha, ele usa um desses gados ali para dar leite, para poder fazer um queijo, que ele vende esse queijo lá na feira, ele vende o queijo para a vizinhança. Ok, não tem problema nenhum. A utilização de maquinário... Oi. O caseiro, ele se enquadra em quê? Caseiro de fazendeiro. O caseiro, ele é empregado. É empregado? Ele é empregado, certo? Ô, Mas Luana, ele não vai ser necessariamente empregado rural, não, viu? Porque, por exemplo, se eu tenho um sítio, sei lá, eu tenho um sítio onde eu vou passar final de semana. O caseiro do meu sítio, ele não vai ser empregado rural. Mas por que, Luana? Se ele trabalha no sítio, cuidando do sítio? Porque a minha natureza jurídica não é de empregadora rural. Caseiro, ele é empregado doméstico. Entendi. Certo? Ele é empregado doméstico, ele não vai ser empregado rural. Certo? Tem que ver sempre qual é a natureza jurídica do empregador. Eu vou ser empregadora doméstica. O caseiro, ele é empregado doméstico. O motorista da sua casa, ele é empregado doméstico. A cozinheira da sua casa, ela é empregada doméstica. Agora, se você tem um sítio e você tem um tratorista, aí vai ficar mais fácil você enquadrar como empregado rural. Certo? Se você utiliza ali... Porque se você tem um tratorista, esse sítio é porque você explora de alguma forma, de maneira econômica, é o sítio que você tem, né? Então, um tratorista você vai enquadrar como empregado rural. Agora, o caseiro, simplesmente, não. Tudo depende da natureza jurídica do empregador. Certo? O assunto não é tão simples quanto a gente imagina. Ah, segurança especial, bora fazer, pá. Mas é excelente para começar a advocacia. Diga, tinha mais outra pergunta. E, Luana, eu vi quando eu ainda era estudante, eu assistia as audiências lá no GEF, né? Porque eu já estagiava com previdenciário. E aí eu lembro de uma vez que a mulher, o procurador do INSS, ele perguntou assim: a senhora vendia? Aí fez várias perguntas assim, ela dizia: ah, não, era só para consumir. Ah, não, era. Aí eu lembro quando a mulher saiu da sala, aí a gente ficou assim olhando para o procurador, eu falei assim para ele, aí ele olhou para o juiz assim e falou assim: não tem como, né? Não tem como. Falou, a advogada já tinha saído e o cliente também. Aí o juiz falou: vamos para frente. Aí eu peguei e falei assim: por que não tem como? Ele falou: ela vive de quê? Ela disse que consome tudo. Ela vende o quê para vender? Aí eu nunca esqueço que ele mesmo me deu a dica. Eu falei, quer dizer, não instruiu, como você falou na aula passada, a instrução do cliente do coisa, não instruiu, ela ficou o tempo todo dizendo que tudo era para consumo, não vendia nada. Não, mas olha só, o segurado especial, ele não é obrigado a vender, não. Ele pode plantar só para consumo mesmo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, provavelmente, ele caso, quis dizer assim, ela que ela não tinha ia uma ter produção dinheiro muito de grande. quê? Ela provavelmente produzia uma coisa só ou tinha uma produção muito grande. Então, por exemplo, o que é que o senhor planta? Milho. Beleza. Tem quantas tarefas? São 5 tarefas.
E o senhor planta o que além de milho? Só milho. Tá, quanto é que o senhor tira de milho? Ah, eu tiro não sei quantos quilos. E o senhor faz o que com esse milho? O senhor vende? Não, é só para consumo. Porra, o cara vive só de milho? Eu já peguei situações assim, eu não me lembro se era milho, mas era alguma coisa que nitidamente a pessoa estava mentindo para mim. Assim, porra, você vive só de milho? Você come só milho? Pô, eu adoro milho, mas você come só milho? Ah, não, peraí, tem uma coisa errada. Ou você está mentindo para mim, ou você não está sabendo o que você está falando. Só tem milho, não tem abóbora, não tem batata, não tem, sei lá, tomate, sei lá, uma hortaliça, não tem nada, é só milho. Ou então, na verdade, você vende esse milho. Então, provavelmente, o que ela falou era em quantidade acima do que uma família consome, entendeu? Ou era um tipo só de produção, mas ele não é obrigado a vender. Ele pode vender eventual excedente. Ele pode até ter aquela barraquinha na feira, ele pode até vender ali na frente do terreno dele mesmo, sabe? Todo mundo da vizinhança sabe que o seu fulano vende feijão verde. Né? Eu estava até lembrando essa semana que lá no interior a gente dizia, eles falavam assim, ô minha freguesa, então todo sábado fulaninho ia na casa de minha avó entregar o tal coisa, o feijão verde, não sei o quê, os ovos de galinha da terra, né? De galinha de quintal, melhor dizendo, a banana da terra. Então, ele tem os fregueses dele, onde ele vai levar a coisinha lá no final de semana para vender, mas é sempre uma produção muito, muito, muito pequena, certo? É uma produção sempre muito pequena, que ele está vendendo para a pessoa física. Ele estava vendendo para a pessoa física, as freguesas dele, os fregueses dele eram pessoas físicas. Então, pode haver a venda, mas também pode não haver a venda tranquilamente. Pode ser que ele tenha uma propriedadezinha onde ele planta um pouquinho de cada coisa. E ele planta um pouquinho de cada coisa e consegue ali sustentar a família dele. Principalmente, você tem que saber, tem casa de farinha, porque o que eles mais plantam, pelo menos aqui na região, né, onde eu trabalhava, era mandioca. Esse rapaz, o cara só planta mandioca. Aí você pega gente que só planta praticamente mandioca. Mas com mandioca ele faz 300 mil coisas, certo? Então, tem casa de farinha nesse terreno, usa a casa de farinha de alguém. Aqui é muito comum a figura da casa de farinha, tá? Aparência física. Pulei ali, bens móveis e imóveis. Em audiência, o juiz também costuma perguntar: tem um carro? Tem o quê? Tem uma bicicleta? Tem, sabe? Ele vai perguntar. Ele não vai perguntar se a casa que a pessoa mora é própria. Ainda mais se for uma residência mais humilde e tal. Isso ele não vai fazer questão de saber ou de encrencar se tiver uma casinha própria. Mas quanto a bens, é muito preocupante. Então, por exemplo, você quer enquadrar como segurado especial e o cara tem um SW4, sei lá, tem uma picape, entendeu? Então, assim, se ele tem um carrinho, busque saber, exatamente, busque saber que carrinho é esse que ele tem. Porque, às vezes, você não sabe que o cara tem um carrinho, você ainda tem na sua cabeça que segurado especial anda de cavalo, e não é verdade, não é verdade? Hoje em dia os cavalos é tudo motorizado, ou seja, todo mundo tem uma motinha, não é verdade? Todo mundo tem uma moto, ou é uma bicicleta, ou é uma moto, ou é um carrinho. Pode ter um carro? Pode, não tem problema nenhum. Mas procure saber que carro é esse, porque chega a criatura na audiência e o juiz pergunta à testemunha se fulano tem um carro, como é que ele vai para a roça? Ele vai de carro. Que carro? É uma picape. Então, porra, é de que ano isso? Como é? Como é esse carro? Procure saber, certo? Porque a existência de bens móveis ou imóveis pode atrapalhar, sim. Dona, mas se ele for dono da terra, olha, ter a terra é uma coisa. Agora, ter um apartamento na cidade, acabou, matou. Entendeu? Então, muito cuidado. Não é que ele não possa ter bens em nome dele, ele pode. Agora, tem que ver a natureza desses bens. Aparência física. Isso aqui é fantástico. A aparência física, ela pode ser utilizada como matéria de prova, seja a favor ou seja em prejuízo do seu cliente. Então, você tem que ter delicadeza, sensibilidade, ser uma pessoa atenta, observadora, para pegar esses detalhes também. É muito comum que em uma audiência de segurado especial, o juiz peça para ver as mãos do segurado, do autor. É muito comum. Eu já avisava meus clientes, olha, pode ser que o juiz peça para ver suas mãos. Não tem problema.
E uma outra lavradora, que ela já tinha tido câncer de pele várias vezes, ela já tinha tirado vários pedaços, né, do braço por causa do câncer de pele. E aí o que aconteceu? E teve câncer de pele também no rosto. Então, o que aconteceu? Ela continuava trabalhando de roça, mas ela ia com a camisa UV e ela ia com o chapéu, ela passava muito protetor solar. Ou seja, a mulher era branquinha. Ela era branquinha. E aí, na audiência, o juiz falou, num tom assim, jocoso pra caramba, a questão da cor da pele dela. Ela era meio lourinha, ela era bem branquinha mesmo. Ele falou na audiência a questão da cor da pele dela. Por sorte, eu tinha juntado com o provante que ela tinha tido câncer de pele. E aí, excelência, minha cliente já teve câncer de pele, já passou por X cirurgias para tirar câncer de pele nos braços, no rosto, e por isso ela hoje utiliza a blusa UV, utiliza isso, utiliza aquilo, utiliza filtro solar, e é por isso que ela não vai ter a pele queimada. Mas ela continua trabalhando de roça. Então, é preciso que você tenha muito cuidado, porque os juízes ficam atentos a esses detalhes que podem parecer bobagem, mas podem levar você a perder um processo. Então, muito cuidado com o aspecto das unhas. Não é que não possa pintar, não é isso, não é que não possa usar brinco ou usar uma maquiagem, mas existem unhas e unhas, maquiagem e maquiagens, né? Então, muito cuidado, cabelo, tudo isso, tá certo? Critérios aleatórios, eu não sei no que eu estava pensando quando eu coloquei aqui critérios aleatórios, faço a menor ideia do que eu estava falando. Vamos lá, pode passar. Comprovação da atividade rural. Deixa eu ver aqui. Certo. Comprovação da atividade rural. Bora falar só um pouquinho. Vocês estão vendo que essa aula de segurados especiais eu estou fazendo bem solta mesmo. Não é uma aula de pós-graduação, não é aula de um curso específico de segurados especiais. É mais uma aula mais solta mesmo para a gente falar de vivências, de experiências com a advocacia previdenciária do segurado especial e, principalmente, dar a chance para o bate-papo e dar a chance para que vocês perguntem, né? Então, o objetivo aqui é que vocês tirem dúvidas, que vocês troquem experiências mesmo. Comprovação da atividade rural. Falta de início de prova material. Olha, chegou para você, o cliente, a prova está fraca, não dê entrada. É melhor que esse cara faça uma prova melhor, vá pesquisar o que ele pode conseguir, vá fuçar o que seria possível aí você descobrir da documentação dele, mas não dê entrada de imediato, porque uma prova ruim, uma falta de uma prova material robusta, vai levar vocês tranquilamente a perder a ação. E aí, transitou julgado, já era. Para você conseguir desconstituir isso, é uma dor de cabeça. É que nem recurso em ação de segurado especial. Não pego. Não pego. Porque eu faço muita sustentação. Agora não, porque agora é virtual, fiz uma ou outra. Mas antigamente eu fazia muita sustentação presencial em TJ ou em turma para outros advogados. Agora, quando é sustentação de segurado especial que não conseguiu comprovar a qualidade de segurado, eu não pego. Porque para você revisar prova, você revisar fato em grau de recurso, é furada. Eu acho que eu nunca vi uma sentença ser reformada quando não houve comprovação da atividade campesina durante o período suficiente, né? Então, muito cuidado na hora do protocolo. Espera, a prova está muito ruim, tem que ter início de prova material, um início bom. Claro que essa prova material não tem que ser contemporânea a todo o período que você vai provar. Por exemplo, você quer aposentar a pessoa por idade. Você tem que comprovar ali 15 anos como segurado especial. O que acontece? Você não precisa ter prova de todos esses 15 anos. Agora, se você só tiver prova dos últimos 3, 4, 5, 6, aí ferrou. Você pode até ter provas anteriores a esses 15 anos que vão te ajudar, certo? Mas tenha muito cuidado com as provas, com a existência ou não dessa prova material antes de fazer o ajuizamento. Prova contemporânea. Bem, a prova tem que ser contemporânea aos fatos que você pretende provar. O que acontece? Não adianta você pegar, como a gente está falando de contrato, você pegar um contrato
feito agora em 2020, registrado agora em 2020, com a firma reconhecida agora em 2020, para falar de um fato pretérito. Olha, foi um contrato de comodato firmado entre 1982 e 1997. Ok, ela tem que ser contemporânea. Como é que você vai trazer uma situação antiga para um documento que aconteceu agora, que você produziu agora? Não adianta você ter provas que não sejam contemporâneas ao período que você pretende provar. Tarifação. Fale. Fora que você pode descobrir coisa melhor. Fale aí que eu não consigo ler as mensagens, só aparece para mim rapidamente. Cadê, mulher? Quem é que quer falar? Desistiu. Vamos lá. Documentos em nome de outra pessoa do grupo familiar. Bem, os documentos que vão ser aceitos são em nome de pai, de mãe, de esposa, de marido, de filhos, de irmãos. Agora sim, se essa pessoa que você vai utilizar a prova em nome dela consta que ela é um trabalhador rural, só que ela se aposentou, na verdade, como trabalhador urbano, esqueça, você não vai poder utilizar essa prova. Então, você pode utilizar provas que estejam em nome de terceiros que sejam do mesmo grupo familiar. Mas cuidado para saber se aquele terceiro, se ele ainda é segurado especial, ou se pelo menos se já está aposentado, não trabalha mais com a terra, mas se ele já se aposentou pelo menos como segurado especial. Quando você vai trabalhar com segurado especial, a gente sempre pensa, o mais difícil é a prova. Eu não vou conseguir, tal, não tem a prova. Beleza. Geralmente, eles vêm de família essa atividade especial, né? Então, pergunte, os pais os pais dele eram lavradores, o pai era lavrador, a mãe era lavradora, algum dos pais se aposentou como lavrador, existe aí o pagamento de uma pensão por morte rural, né? Uma pensão rural, tudo isso pode ser utilizado. Até os irmãos, se um dos irmãos já aposentou, se uma irmã já conseguiu um salário maternidade como rural, vocês vão ver que naquela ficha que eu mandei para vocês, eu coloquei a pergunta se algum irmão já conseguiu se aposentar como lavrador, já conseguiu algum benefício como lavrador, certo? Esses documentos podem ser utilizados, sim. Agora, sim, em nome do avô, do sogro, do cunhado, aí, meu amor, você quer forçar a amizade com o juiz, né? Aí não dá. Mas, ô Ausência Luana, Oi. você falou uma coisa interessante, mas eu tenho um caso que o pai da menina morreu em 82. Não foi julgado ainda não, mas o pai dela morreu em 82. Até 97, tudo que tem na roça era em nome do irmão. Até 97. Era em nome do irmão, o irmão que resolvia tudo. Depois, os irmãos homens resolveram ir embora para São Paulo e ficou ela e as 3 irmãs. Ela, a mãe e as 2 irmãs. 4 mulheres numa roça. De 97 para cá, aí está no nome da mãe, está no nome da irmã mais velha, nela não tem nada. E eu botei as provas desde aquele irmão, que hoje, se o INSS for puxar, o irmão trabalha lá em São Paulo. Mas o INSS vai puxar. Pois é, mas só que ele é urbano hoje, mas na época ele não era urbano. Eu expliquei isso para o juiz, né? Eu expliquei que as provas eram do irmão, por conta disso, e expliquei tudo, da morte do pai, botei o óbito do pai, botei tudo. Excelente que você tenha explicado, excelente. E Porque expliquei, eles e vão até puxar. frisei até que eu peguei, na verdade, de um artigo falando, botei até essa citação dessa professora, ela falando que da dificuldade por ser mulher, do machismo, né? Que sempre se faz coisa com o nome dos homens. Então, só passou a ser no nome de mulher quando os homens saíram do núcleo familiar. Enquanto eram os homens, eram eles que decidiam. Aí vamos ver o que o juiz vai dizer, né? Mas você falou isso, eu fiquei assim, porque eu usei o nome dele. E eu sei que hoje ele é urbano. Mas isso aí, você colocou na inicial toda a explicação, tá? Expliquei tudo. O importante é isso, você colocar na inicial. Oh, meu Deus, eu ia falar alguma coisa aqui, me passei. Acho que você foi ler o que eu tinha comentado aí. Porque você falou da investigação, da gente ir perguntando, e eu lembrei. Do CNIS. Se você cita uma outra pessoa na sua inicial, ele vai puxar, o INSS, né? Ele vai puxar o CNIS daquela outra pessoa.
E aí tinha um juiz aqui em Salvador, tem ainda, que ele não morreu, ainda está aí, né? Que ele entendia que o INSS não podia puxar um documento de um terceiro que não era parte do processo. Ele indeferia a juntada e mandava tirar dos autos. Porque isso feria a questão da privacidade daquela terceira pessoa que não era parte ali naquele processo. Então, por exemplo, o cara era seu cliente que está tentando provar que é segurado especial, mantém uma união estável com Mariazinha da Silva, que no ICNIS dela consta o recolhimento, consta um salário ali acima do que poderia constar sem desconfigurar a qualidade de segurado. Só que você não está lançando mão de documentos de Mariazinha. Você não está levando Mariazinha para ser nada nesse processo, entendeu? Você não está pedindo nada em relação a Mariazinha. E você não está utilizando nenhum documento dela. O que acontece? Se o INSS juntar esse CNIS, você pode até alegar que não poderia ser aceito, porque documento em nome de terceiro, que o INSS não teria autorização para utilizar essa documentação. Então, eu me lembro que era muito interessante, porque esse juiz não deixava o INSS juntar, não, nem a pau. A não ser que você mesmo tivesse juntado como uma forma de prova. Aí o INSS ia cair de pau. Mas consultar o CNIS de alguém que não tinha nada a ver com a ação, não era testemunha, não era prova emprestada, ele não permitia, tá? Mas E eu nesse já caso vi aí que você esses está falando, casos, né? nesse Eu caso já aí, vi se você casos está assim. pedindo prova emprestada, o INSS certamente vai olhar o CNIS, tá bom? Mas o importante é que você já explicou. Cruzamento, cadê, meu Deus? Ausência de documentação após atividade urbana em nome próprio ou não. Isso é um outro problema. Como eu falei a vocês, não tem nenhum grande problema a pessoa, o lavrador, trabalhar na cidade durante algum período, durante o ano, desde que não ultrapasse aquela média, aquele limite, né, de 120 dias por ano civil, mas também não tem nenhum problema abandonar o campo, passar anos fora do campo. O problema é não voltar. Então, se o cara passou 10 anos no campo, e aí ele resolveu abandonar o campo, foi embora. Passou 7 anos em São Paulo, trabalhando com outra coisa. Mas aí resolveu voltar para o campo. E aí passou mais 15 anos no campo, ou passou mais de 10 anos no campo, não tem problema, tá? O que não pode fazer é abandonar o campo e não voltar, ou melhor, abandonar a atividade campesina, a atividade de segurança especial e não voltar. E aí um problema que você pode ter é ter toda a documentação do mundo do primeiro período em que ele foi segurado especial, só que constar ali a existência no CNIS ou na própria audiência, né? De que ele abandonou o campo, foi para a cidade, foi trabalhar como urbano, e você não tem prova da volta dele, ainda que ele tenha trabalhado 15 anos de campo, tenha ido para a cidade, tenha perdido a qualificação de segurado especial, quando ele volta, você tem que ter prova posterior. Você tem que ter prova desse retorno dele à condição de segurado especial. Senão, você pode ter 10 mil provas do período anterior a ele ter ido para a cidade, que não vai adiantar. Então, toma muito cuidado para ter prova, seja em nome próprio ou não, principalmente nessas situações em que houve um abandono temporário da atividade campesina, mas que houve o retorno posterior, certo? Muito cuidado também com o cruzamento de dados, muito cuidado com o cruzamento de dados. Então, os benefícios que são deferidos dentro de uma mesma família. Hoje em dia, eu já falei para vocês que o fato do benefício recebido, até mesmo pelo seu cliente, ser superior a um salário mínimo, não tem problema nenhum, desde que esse benefício tenha natureza de benefício rural. Então, recebe uma pensão por morte de um marido que contribuía como facultativo porque queria deixar uma aposentadoriazinha melhor para ela, ou que era, sei lá, quanto a essas situações, o decreto 30.48/99, né, alterado pelo 10.410, já trouxe alteração super bacana que a gente já tinha falado na aula sobre o decreto, que é a possibilidade disso desse recebimento de benefício acima do salário mínimo não descaracterizar a condição de segurado especial, desde que esse benefício tivesse natureza, né, de benefício rural. Ou se não tiver natureza de benefício rural, aí sim ele vai ficar limitado a um salário mínimo. Recebendo esse valor, não vai desconfigurar, tá?
Cuidado com esse cruzamento de dados, principalmente também quanto à declaração de imposto de renda. Claro que isso aqui não é a realidade do interiorzão, das cidades pequenas. Isso aqui não vai ser a realidade de Teixeira de Freitas. Não, Teixeira de Freitas não, Teixeira de Freitas hoje é bem grande já. Mas isso aqui não vai ser a realidade de Coraci. Mas pode ser a realidade de Ilhéus, né? Então, quando você vai para o interiorzão mesmo, você não vai pegar ninguém que tenha declarado imposto de renda. O povo não sabe, o doutor não sabe nem o que é, nem para onde vai. Mas muito cuidado, se você está numa cidade que não é tão pequena assim, com essa questão da declaração de imposto de renda. Tudo isso é para você ter sensibilidade para conseguir enquadrar corretamente esse cliente, mas também para perceber se ele está mentindo para você ou não. Então, aquela picape que ele não te contou que ele tem, o INSS pode conseguir as informações do imposto de renda, né? De que maneira, eu acho que ele entrar na base de dados do imposto de renda, ele não vai conseguir. Mas existe um cruzamento muito grande das informações hoje em dia. Voltando aqui, não tem nem a ver com segurado especial, mas, por exemplo, eu peguei algumas situações no começo desse ano. Olha, um bicho que faz tudo errado com previdenciário é médico. Vixe, deixa eu botar para carregar meu celular aqui, que está acabando a bateria. Pense num bicho que faz tudo errado em previdenciário, é médico. Contador de médico é uma miséria. O que acontece? Eles abrem lá o CNPJ, né? Abrem a empresa, abrem a clínica particular deles e eles fazem os recolhimentos que são de responsabilidade da clínica, mas acham que não precisam fazer os recolhimentos deles, né? Da contribuição previdenciária deles, da atividade profissional deles, do que eles fazem na clínica, do que eles ganham na clínica. Ou então, os espertões, né? Os contadores espertões pegam tudo que o médico ganhou, não tira o prolabore e joga tudo como lucro no final. Resultado, você vai aposentar o cara, abre lá o CNIS dele e não tem um único recolhimento feito em nome dele. Ele achou que os recolhimentos que ele estava fazendo pelo CNPJ, pela clínica particular dele, serviriam, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que tomar muito cuidado, eu estava explicando isso a 3 clientes esse ano, porque agora a Receita ela cruza os dados, e um deles caiu nessa. Quer dizer, ele declarava um patrimônio gigantesco na declaração de imposto de renda, né? Um lucro, sei lá, de R$200 mil no ano, e quando a Receita Federal foi cruzar, ele não tinha recolhimento nenhum de previdência. O recolhimento que ele tinha de previdência era de uma coisinha ou outra que ele foi fazer em uma aula que ele foi dar num lugar, ou um trabalho que ele foi fazer de um mês em algum outro lugar, uma prestação de serviço para um município, coisa assim. Então, muito cuidado, porque há um cruzamento de dados agora, tá? Só lembrei dessa situação do médico para contar para vocês, para dar um exemplo de cruzamento de dados. Oi. Luana, com relação à questão da documentação, que você falou que a ausência de documento pós-atividade urbana. Nesse caso, eu só preciso de documento rural pós-atividade urbana, se for só especial. Se for no caso da híbrida, não necessariamente eu preciso, né? Depende, se você vai querer utilizar esse período pós-urbano, né, esse período em que ele volta para a roça, se você vai querer contar esse período também para a híbrida, para a carência da híbrida. Tá. Porque o que é a híbrida? É a gente pegar o período de urbano e de rural e somar. E se eu somar esse período de rural de antigamente, né? Esse rural mais antigo, com o período de urbano, você ainda assim não alcançar o período necessário para a carência, você pode ser que precise também desse outro período posterior, não é verdade? Então, tudo depende se você vai precisar lançar mão desse período ou não. Se você não for precisar, beleza, não tem por que se importar com isso. Certo? Obrigada. Deixa por nada. Vocês vão ver que tem um materialzinho legal quanto à jurisprudência dos trabalhadores rurais, né? Algumas jurisprudências bacanas, só relacionadas a segurados especiais, tá? E para quem quiser efetivamente se aprofundar no tema, eu indico, já enviamos, né? Eu indico qualquer livro da Jane Lúcia. Tem uns livros que são coletâneas, né? Que vários autores escrevem artigos, e aí a Jane Lúcia ela pode estar como só uma coordenadora. Não, compre o livro que é dela, escrito por ela.
esse sim vale muito a pena. Então, não são livros grandes, não são livros grossos. Eu tenho um livro da Jane aqui, deve estar ali naqueles pequenininhos, mas são livros que têm, assim, um dedo de largura, mas que são fantásticos. Então, vale muito a pena. A Laís até me disse que estava na promoção aí o livro de Jane Lúcia, porque ela é a melhor do Brasil quanto a benefícios com segurados especiais, tá? Então, fica a dica aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma aula bônus. Eu espero que vocês tenham gostado e não estejam tão cansados de mim ainda. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração. Obrigada a você, Ave Maria. E até a próxima. Essa foi minha última aula. Até março agora. Tirando as mentorias. Já espera na aula de março. Até março eu não vou fazer mais nada. Vou fazer só um curso do IBDP aí de aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que eu estou enrolando para gravar, e terminar de gravar meu curso de prática. Tá? Feliz Natal a todos. Ho, ho, ho. Que Papai do Céu traga logo a vacina e Bolsonaro deixe a gente se vacinar. Grande beijo e até a próxima.